quem acabou com a gastança e com a irresponsabilidade fiscal feita pelo governo anterior foi o presidente Lula. Foi desde o ano passado. Então, desde o ano passado, o governo do presidente Lula vem acabando com a gastança e qualquer tipo de irresponsabilidade fiscal feita pelos governos anteriores. Eita, ministro do Lula. Esse aí é o Alexandre Padilha. Não tem vergonha na cara. A cara dele nem fica vermelha, né? E todos puderam ver aí e ouvir ele com essa cara de pau falando que o governo Lula é que acabou com a gastança, né? Superando aí os governos anteriores, provavelmente ele falando aí do governo do Temer e do governo Bolsonaro, e a gente sabe que foi totalmente o contrário. Mas petista é assim mesmo. Ele não tem vergonha de falar mentira. E fala mentira. E sabe que a gente sabe que aquilo é mentira. Né? Mas, evidentemente, ele conta com aqueles desinformados, né, ou que se informam somente pela Globo, para acreditar numa asneira dessa aí. Isso é uma peça de propaganda, na verdade. Mas é mentira. É uma fake news, como diz aí. Né? Porque a gente sabe que esse governo, esse Lula 3, o governo do Lula sempre foi gastador. Né? Sempre foi aquele governo que geralmente que coloca ali os seus apaniguados, né? Todos aqueles petistas ali nos cabides de emprego. Por isso que o governo do PT gosta de empresas públicas. Mas tem que ter lugar para colocar os apaniguados do PT. Então, é por isso que eles gastam muito. E me parece o Alexandre Padilha, não deve ter nada para falar, né? Fala uma asneira dessa aí. Nós sabemos que esse governo Lula, que não completou 1 ano e 6 meses, não completou 1 ano e meio ainda, já está na casa de mais de 1 trilhão da dívida pública. Aumentou a dívida pública em mais de 1 trilhão. Nós vimos em 2022 o governo do Jair Bolsonaro finalizando ali com superávit. Um superávit de mais de 50 bilhões de reais. E esse governo Lula já gastou tudo. E muito mais do que isso. Infelizmente, a gente sabe que vai ficar pior. Cada dia que passa, vai ficar pior. E é sobre isso e outras coisas que nós vamos conversar hoje aqui a respeito desse desgoverno que a gente sabe que ele está se afundando. O pior é que acaba afundando um pouquinho mais o Brasil numa crise. Não foi aquela crise do governo da Dilma Rousseff. Mas esse governo Lula está superando até mesmo o governo da Dilma Rousseff. E nós vamos ver isso aí em algumas matérias aí de jornal. Nós aproveitamos também aí do Kim Paim, que veio mostrando no seu canal aí alguns fatos relevantes que a gente trouxe para cá para reverberar um pouco mais aqui sobre o desgoverno Lula. O povo brasileiro, pelo menos aqueles mais informados, que não se informa pela Globo, ou não se desinforma, né, pela Globo, assistiu uma recuperação econômica do país aí pós-pandemia. O Brasil já começou a recuperar ali depois que o Bolsonaro pegou o governo do Temer, que tinha equilibrado um pouco as contas aí depois de assumir o governo da Dilma empichada.
E aí o Bolsonaro pegou e veio melhorando. Aí apareceram algumas crises, né? Que foi a guerra da Rússia e Ucrânia, que aumentou o preço do combustível a níveis estratosféricos, né? E aí veio aquele início assim, parecendo que iríamos ter uma crise aqui, mas o governo Bolsonaro soube muito bem lidar com essa questão. E tivemos também a pandemia, então, que, né, foi uma desestrutura geral, porque o governo brasileiro teve que gastar e gastar muito para conseguir manter o país de pé. E é claro, foi um dos países que melhor se houve aí enfrentando essa crise, essa crise aí de saúde que nós tivemos aí 2020, né? 2020, 2021. Então foi metade do governo Bolsonaro, ou até mais da metade, foi tentando superar crises que não foram provocadas pelo governo de Jair Bolsonaro, diferentemente desse desgoverno que está aqui, a gente vê ele provoca uma crise atrás da outra. E a gente sabia que ia dar nisso mesmo. Evidentemente, aquelas pessoas colocaram esse desgoverno lá, sabia também que ia dar nisso, né? Então, quando aparece alguns aí, principalmente aí da imprensa velha, mostrando que o Brasil está entrando em crise, que o governo do Lula está fazendo isso, aquilo e tal, corrupção, etc. Eles sabiam que ia dar nisso. Mas eles queriam tirar o governo de Jair Bolsonaro. A gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê. Muitas portas, né, foram fechadas aí na gastança do dinheiro. E é exatamente isso que o Padilha veio falar, que o governo Lula não está gastando como os outros governos. Evidentemente que isso é uma pura mentira, né? Então, como eu vinha dizendo, o povo brasileiro, principalmente somente aqueles mais bem informados, né, e não se desinformam aí pela grande imprensa, né, assistiu toda essa recuperação que o Brasil teve aí pós essas crises externas, né, e que veio também aqui produzir uma crise interna aqui, que é a crise da saúde aí, que foi no mundo inteiro, né, impactou o mundo inteiro, e a gente viu o Brasil se comportando muito bem frente a isso aí. A equipe econômica do Jair Bolsonaro trabalhou muito bem aí, sob direção aí do Paulo Guedes, né? Mas conseguiu tirar o país do atoleiro. E como eu disse, em 2022, dezembro de 2022, o Brasil estava com um superávit muito melhor do que, na verdade, o Jair Bolsonaro pegou o país em condições, tinha melhorado depois do governo da Dilma, mas veio e melhorou muito mais ainda, né? E a gente viu, estava numa crescente. Inclusive o Paulo Guedes falou a respeito disso, né, antes de sair, e a gente não acreditava realmente que o governo Bolsonaro não iria conseguir o segundo mandato, porque a gente assistiu o governo trabalhando bem, toda a sua equipe de governo trabalhando muito bem, né, trazendo tudo aquilo que o país precisava, né, que era um equilíbrio nas suas contas públicas, né, que era colocar pessoas honestas para dirigirem as empresas, o país, e isso aconteceu. Nós não tivemos nada, um mínimo sequer de corrupção durante o governo. É claro que nós tivemos muitas narrativas
da grande imprensa e da esquerda, e fazia de tudo para que o governo não conseguisse se sair bem. E aí foram várias narrativas, né, que não se sustentaram, porque o governo conseguiu se estruturar de forma que não deixou essas narrativas ficarem de pé. E uma a uma foi caindo. Até hoje falam de algumas coisas aí, mas nada dessas narrativas comprovaram tudo aquelas coisas que vinham falando aí, né? E não eram muitas, eles não conseguiam fazer muitas narrativas, mas conseguiu trazer muitas mentiras aí para enganar a nossa população. Então, eu vou passar o primeiro slide aqui para a gente ir conversar sobre esse desgoverno. E aqui nós pegamos aqui um post do Vilimigo, né, que o Kim Paim trouxe aí, e que diz o seguinte, que em duas matérias, né, para entender para quem a gestão Lula-Alckmin governa. Enquanto tem lucro recorde dos bancos, né, as famílias sofrem aí com endividamento. E é o que a gente está vendo, né? É o que a gente está sentindo. As pessoas que vão ao supermercado e precisa fazer suas compras ali diariamente, né, ou semanalmente, mensalmente, sente realmente o peso desse endividamento, o peso dessa inflação que está pesando realmente no bolso do brasileiro. E enquanto a gente vê, igual aí veio essa matéria aí do Metrópolis, dizendo que os bancos nunca lucraram tanto como lucraram no primeiro ano do governo de Lula. Então, conhecido como governo do povo, mas isso é só uma propaganda para enganar coitados eleitores. Porque esse governo realmente um governo dos banqueiros. Que foram os grandes bancos, né? Os grandes magnatas do Brasil é que colocou o Lula aí no poder. E ajudou a colocar o Lula no poder. E se não fosse o empenho desse pessoal, que sabiam que com a entrada dele iria vir aqueles lucros, né? As coisas iriam voltar como antes. E como já voltou em algumas outras matérias que a gente já viu aí, que o governo Lula voltou. Aqueles dois primeiros governos, o governo da Dilma, tá no mesmo ritmo. Eles perderam a vergonha. Tem alguns outros assuntos aí sobre corrupção, sobre ministros do governo Lula envolvidos em corrupção. O governo não consegue administrar o país. Inclusive o Haddad, que acha que a economia brasileira, ele disse isso, que a economia brasileira é muito complicada. É evidente que ele não vai entender nada e não entende nada de economia. Ele mesmo disse, ele um dia sentado ali, dando uma entrevista, falou, estudou 2 meses de economia e mesmo assim, para fazer a prova, ele colava de um companheiro dele. Então ele não sabe nada de economia. E foi colocado como ministro da economia. O ministério mais importante do governo está sendo gerido aí pelo Fernando Haddad, que disse que não entende nada de economia. Então, é esse quadro que a gente está assistindo. Um governo que deveria ser um governo para o povo, hoje a gente vê é um governo para os grandes bilionários do país.
E ele já tinha feito isso antes. Ele conseguiu transformar o Eike Batista num bilionário, transformou aí os irmãos da JIF em grandes empresários e outros empresários aí que ele fez amizade. Então, não tem nada de governo do povo. Ele é governo dos poderosos. Mas ele traz essa máscara de que é um governo que ajuda o povo. Mas a gente está sentindo. Aquelas pessoas que precisam ir no supermercado, fazer o seu mercado do dia a dia, está sentindo no bolso. Né? Então vamos para o segundo slide aqui. Vamos para o segundo slide. Então é isso. As famílias mais pobres são as mais afetadas pela inflação de 2024, como mostra o indicador do IPEA. E os dados foram divulgados nesta última sexta-feira, indicaram que os preços aumentaram mais os grupos de renda baixa ou muito baixa. E aí tem os alimentos, né, aqueles alimentos de primeira necessidade, né, que realmente puxam essa alta. E é justamente as pessoas de baixa renda que estão sentindo mais no bolso. Enquanto eles trazem a narrativa que a inflação só está sendo para os ricos. Vai acreditando, vai acreditando. Vai acreditando. Então o Estadão trouxe aí uma pesquisa do Atlas Intel que mostra que a desaprovação do governo Lula foi para 47% e iguala o pior índice da série histórica. E 51% ainda aprova. Não sei como, mas 51% ainda aprovam esse desgoverno. A avaliação do governo como ótimo, bom e ruim ou péssimo está em empate técnico. A aprovação está estratificada com a opção de voto no segundo turno presidencial em 2022. Bom, pesquisa é aquele detalhe, né? É aquele detalhe que a gente já falou aqui. Acredita quem quer. E outra notícia aí, essa notícia está bombando nas redes aí, é de que o STF vai monitorar as redes sociais e rastrear usuários. Corte quer análise diária de conteúdos de postagens na internet e até a identificação de usuários com base em georreferenciamento. Meus amigos, isso é coisa de país democrático? É coisa de país democrático? Como é que pode? O STF, a partir de agora, vai monitorar todas as redes. Vai monitorar quem é que fala mal do governo, quem é que fala mal do STF, principalmente, né, do STF, dos ministros do STF. E o Supremo Tribunal Federal anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que será encarregada de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam a corte. O valor do contrato, segundo o edital, é de R$345 mil e prevê duração de 1 ano. A iniciativa surge no momento em que a corte vem intensificando ano a ano o combate à disseminação de notícias falsas e ataques que sofre na internet. Eu não sei se eles já disseram que não se preocupam com isso, né? Mas está aí, querendo fazer monitoramento de pessoas que falam alguma coisa do STF.
O trabalho envolverá ainda a análise da imagem do Supremo, a identificação de assuntos relevantes abordados pelos usuários e a classificação do material. A empresa também terá a responsabilidade de identificação quem são as pessoas que estão compartilhando os conteúdos. Olha só, essa empresa que assumir esse papel vai ter que monitorar quem é que está postando os conteúdos, quem está compartilhando esses conteúdos e provavelmente quem está dando joinha, né? Provavelmente vai fazer isso. E a gente já viu durante a eleição aí os empresários, né? Aqueles empresários, juntamente com o Luciano Hang, né? Tinha um grupo ali de WhatsApp fechado ali, conseguiram pegar aquele grupo de WhatsApp e aí deu um maior problema aí para esses empresários e fizeram busca, apreensão, muitas coisas que a gente sabe que é incorreto, né? Mas eles fizeram, né, contra esses empresários porque deram alguma opinião ali que não era de acordo com o que o STF achava legal e tal. Até mesmo aqueles que fizeram joinha também sofreram busca e apreensão. Então, o que a gente vai esperar de um órgão, né, de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, né, e teria aí o Senado, seria o freio do Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que não é freio, é apenas sei lá, tá apoiando tudo que o Supremo faz. Pelo menos o presidente o presidente do Senado, né? Parece que o presidente do Senado ele pode tudo, ele pode mais do que os 80, os outros são 81 senadores, e o presidente ele manda no restante. Todos dependem do presidente do Supremo, do Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado. É complicado isso. Então, o STF, essa instituição, ela não tem freio nenhum. E é por isso que estão acontecendo essas barbaridades aqui no país. O monitoramento inclui o georreferenciamento. O STF solicita no edital que a empresa contratada utilize uma ferramenta específica no trabalho de monitoramento. Ela precisa ser capaz de identificar públicos formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. Veja como é que pode isso, né? A empresa ela vai ter que dar um endereço da pessoa que está sendo monitorada e que foi achada aí em dar alguma opinião, de escrever alguma coisa sobre o STF, de fazer o compartilhamento daquilo que o STF entende que a pessoa não pode fazer. Então, é complicado. Assuntos relacionados ao Supremo com a análise de seu posicionamento e sua capacidade de repercussão. O trabalho deve conter ainda uma avaliação geral do impacto da mobilização em torno de temas relacionados à corte, uma avaliação de seus reflexos na opinião pública, além dos dados precisos sobre a imagem da corte no universo digital. A ferramenta deve inibir a difusão de ameaças feitas aos ministros. Os dados colhidos, se for o caso, poderão ser compartilhados com a Polícia Federal. Então é isso. Vai chegar. Eu acredito até que essa empresa ela já vai pegar esses dados, já mandar direto para a Polícia Federal
E aí, meu amigo, eles vão avaliar ali e vão meter essas pessoas, né? Todos nós estamos sujeitos a, a essa ameaça aí do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que isso não vá para frente. Todos nós esperamos. Mas pelo que a gente viu até hoje, parte aí do digníssimo ministro, né? Inominável ministro, a gente, infelizmente, está arriscado a participar dessa lista, né? Não temos aí muito alcance, mas se caso essa empresa rastrear, né, que a gente fala, a opinião que a gente dá a respeito de tudo isso que tem acontecido no país, vamos acabar fazendo parte dessa lista da Polícia Federal. Eu acredito que são aí milhões de pessoas. Essa lista vai ser muito grande, né? Vamos ver. O trabalho deve conter ainda uma avaliação geral do impacto da mobilização em torno dos temas relacionados à corte, uma avaliação de seus reflexos de opinião pública, isso eu já li. Além dos dados precisos sobre a imagem da corte no universo digital, a ferramenta deve inibir a difusão de ameaças feitas aos ministros. Os dados colhidos, se for o caso, poderão ser compartilhados com a Polícia Federal. Isso eu já falei, né? Então, peraí. Então, a gente, infelizmente, eu acredito que isso é mais uma ameaça, né? Mais uma ameaça, não. Eu acredito que vai ocorrer sim. Mas isso é uma forma de inibir o cidadão, o povo brasileiro, de emitir sua opinião, de dar a sua opinião sobre o STF, sobre os ministros, sobre o governo. Isso é uma ferramenta para calar as pessoas. É uma ferramenta para calar as pessoas. E não me venha falar que é diferente. Isso é para a gente saber como anda a opinião, porque eles não estão ali. Eles já falaram que não estão nem aí para a opinião pública. Se eles não estão nem aí para a opinião pública, o que eles querem com essa ferramenta é justamente ferrar as pessoas. Eles querem, primeiramente, calar as pessoas, né? Para que as pessoas não falem a verdade, né? E então é exatamente isso aí. Vamos lá. Então, com isso tudo, a gente falou aí a respeito do desgoverno, né? Que não conseguiu se equilibrar e não vai se equilibrar, porque é um governo que começou gastando, fazendo só coisa errada, né? Principalmente na escolha aí dos seus ministros, na escolha de suas equipes aí, foi totalmente errada. E aí, evidentemente, que o governo ele não vai conseguir se superar. E aí, o que a gente está assistindo agora é uma fuga de investimento do país. Por que essa fuga de investimento? Primeiro, o governo está perdido. O governo está sem rumo. O próprio Haddad, a ministra, também a ministra lá da... Esqueci o nome dela aqui. A equipe econômica, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. E o Haddad, a respeito aí do PIS/COFINS, falou que não tem segunda alternativa, né? E foi levado lá para o Senado devolveu lá uma medida provisória do governo, que é de arrecadação. Esse governo só pensa em arrecadar e gastar, arrecadar, gastar, gastar, arrecadar. Aí chega um momento, eles não conseguem mais arrecadar e continua a gastança. Então é um governo que não tem previsibilidade, um governo
e está perdido realmente, economicamente está muito mal, né? A inflação a gente sabe que está aumentando e vai aumentar muito mais ainda. Esse governo não vai conseguir segurar esses preços dos combustíveis. E o preço do combustível é é algo que realmente vai impulsionar o aumento da inflação. E a gente vê também essa crise jurídica, né? Que é a falta de previsibilidade jurídica também. A gente não sabe, a Constituição não está imperando no país, as leis não estão imperando no país, né? Então, o que os investidores, o que as pessoas que têm valores altos fazem é investir em outro país, num país mais seguro. E aí o que acontece? Bolsa de valor do país. As bolsas estão caindo. E aí o Estadão veio com esse artigo aí. Por que o Brasil tem a pior bolsa do mundo enquanto os vizinhos decolam em 2024? O Risco Brasil afasta os gringos e Bovespa fica de fora do rally das bolsas da América do Sul, liderado pela Argentina. Então, a Argentina aí é um bom exemplo da gente fazer um paralelo, o que é um governo de direita, o que é um governo de esquerda. Não vamos nem falar do Brasil, né, de Bolsonaro e Lula. A gente viu um governo de esquerda lá na Argentina destruir o país economicamente, e o Milei agora entrou, que é um governo de direita, com poucos meses, conseguiu arrumar a casa. É claro, ainda falta muito, mas os sinais estão aí. Os sinais estão aí e dá para a gente ver que a direita na Argentina está revertendo aquilo tudo de ruim que o governo do Fernandes, né, fez de mal para o país, para a Argentina. Então, é isso que a gente tem assistido, e aí a gente pode fazer uma comparação de esquerda e direita comandando um país. E aí também a gente viu uma matéria da Revista Oeste que fala exatamente do real e a Bolsa Brasileira, que apresenta os piores desempenhos do mundo. E esses índices refletem o crescente pessimismo do mercado sobre o compromisso fiscal do governo Lula. Aí tem um texto muito grande, eu não vou me alongar mais nesse assunto, porque já passamos aí de 33 minutos, senão o vídeo fica muito cansativo. Eu acho que eu trouxe aí algumas notícias importantes. Quem acabou com a gastança, com a irresponsabilidade. Opa! Então a gente vai parar por aqui, né? Tá falando demais aí. Então a crise chegou no governo e não chegou agora, mas ela está mostrando que o governo não tem mais para onde correr. Eu espero que o Brasil consiga não ficar pior do que já está. Eu não sei o que vai acontecer. A gente sabe que o governo ele não tem uma estrutura ali no Congresso Nacional. Ele não tem uma estrutura adequada para governar o país. E tem o STF para garantir um pouco ali. Tem algum dinheiro para pagar emendas
e comprar políticos, né, através de emendas para tentar se sustentar. Mas o dinheiro já está acabando. E eu acredito até que já acabou. Então, para os próximos meses, a gente vai ver como esse governo vai acabar. Eu acho que não chega no terceiro ano de mandato do terceiro governo Lula. É a minha impressão. Não vai chegar até janeiro. Vamos ver. Talvez o governo queira fazer aí um ajuste aí na sua equipe, né? Troca alguns ministros, resolva trabalhar com responsabilidade, de repente. Pode ser que... Mas a gente sabe, a gente conhece bem o Lula, né? A gente conhece bem o governo do PT. Quanto pior, melhor. Então, nós vamos ficar por aqui e até a próxima.